Meus caros irmãos, abram suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. A igreja que devemos ser é o tema da mensagem dessa noite. A igreja que devemos ser. Você pode repetir isso comigo? A igreja que devemos ser. Muito bem. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 12. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos mais uma vez. Querido Deus, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, retire as vendas daqueles que até então estão cegos para o entendimento. Nesse momento, pela ação do Teu Espírito, sejam eles libertos de todas as amarras, de todas as vendas, a fim de contemplarem, enxergarem e reconhecerem a glória majestosa de Jesus, por meio do Evangelho pregado agora. Abençoa-nos, ó Pai, assim, por Jesus, em seu nome é que oramos. Amém. Rashbel Green Simonton foi o primeiro missionário presbiteriano a vir para o Brasil. Atracou na Baía de Guanabara, em agosto de 1859, com uma clara missão: anunciar o Evangelho do Senhor Jesus no Brasil, estabelecer aqui uma igreja forte, para que se continuasse a missão da proclamação das boas novas por gerações. Escreveu no seu diário: é difícil descrever as emoções com que saudei esses píncaros elevados. Era uma menção ao pão de açúcar e o corcovado. O sentimento predominante é de alegria, pela conclusão feliz de longa jornada, aliado ao temor de grande responsabilidade e dos problemas do trabalho que me espera. Chegou ao Brasil com 27 anos, dedicou sua vida para a obra do Senhor Jesus. Em 8 anos de ministério no Brasil, plantou a Igreja Presbiteriana do Brasil, fundou um jornal, a Imprensa Evangélica, organizou o presbitério, fundou o seminário e morreu aqui em São Paulo com 34 anos, em dezembro de 1867, vítima de febre amarela. 2 dias antes da sua morte, sua irmã perguntou se ele tinha alguma palavra para dizer, de deixar a igreja, aos seus irmãos da igreja no Rio. E ele então respondeu: Deus levantará alguém para tomar o meu lugar. Ele usará os seus instrumentos para o seu trabalho.
E não é assim que Deus tem operado até hoje, levantando homens e mulheres, levantando crianças, jovens e velhos, para a continuidade desse trabalho, dessa nobre missão, dessa obra gloriosa, do avanço do reino de Deus, a mensagem libertadora do Evangelho, mesmo diante das dificuldades, das adversidades. 8 anos dedicados a uma pátria que não era sua, para falar a um povo que não era seu compatriota. Será que valeu a pena? Por certo, o nome de Cristo foi exaltado, continua sendo e continuará para a glória do seu nome. Essa carta que lemos, a segunda carta aos Tessalonicenses, foi escrita pelo apóstolo Paulo, e essa é uma igreja que nasceu numa situação muito adversa, porque Paulo estava em sua segunda viagem missionária, juntamente com Silas, depois de terem saído de Filipos, onde foram espancados, aprisionados, viajaram cerca de 150 quilômetros em direção ao sudeste e chegaram a Tessalônica. E ali em Tessalônica, Paulo se dirigiu a uma sinagoga local para pregar o Evangelho. Fez isso por várias semanas. E o conteúdo da sua mensagem era o mesmo sempre. Cristo Jesus, o Filho de Deus, também era o filho do carpinteiro de Nazaré. Era ungido de Deus, o Messias, que havia sido prometido há muito tempo pelas Escrituras. Havia chegado, havia morrido na cruz e estava chamando os seus para a reconciliação com Deus. Mas esta mensagem em Tessalônica levantou uma forte oposição, uma forte perseguição se levantara por parte de um grupo de judeus que obrigou Paulo com seus companheiros a sair às pressas da cidade, de maneira que não foi possível Paulo acompanhar o crescimento daquela igreja. O seu coração queria informações sobre aquele campo, ardia por informações daquela nova comunidade da fé. Então Paulo envia Timóteo para ver como estava a igreja em Tessalônica, para que Timóteo trouxesse informações sobre os irmãos. E quando Timóteo regressa, Atos capítulo 18, versículo 5, traz um relatório muito alvissareiro para Paulo, que lhe trouxe muito alívio, porque o trabalho fora realmente surpreendente. As boas notícias eram conhecidíssimas ali e encorajaram Paulo muitíssimo. Então, encontramos a primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, por exemplo, Paulo diz assim: vocês estão progredindo bem, continuem cada vez mais crescendo dessa maneira. A igreja realmente estava se desenvolvendo. O crescimento era realmente necessário. Tão necessário que Paulo precisa escrever uma segunda carta para esta igreja, para intensificar a sua alegria, a sua gratidão a Deus, para encorajar a igreja para que continuasse crescendo, na expectativa de que o noivo estava voltando. Ou seja, a igreja fora animada, encorajada à continuidade do trabalho, ao desenvolvimento da fé, na expectativa da vinda do Senhor Jesus, na expectativa do juízo de Cristo que viria sobre os seus inimigos, na expectativa do reinado glorioso, que apesar das duras provas da igreja, não poderia estacionar, não poderia deixar de progredir na carreira cristã. E Paulo reconhece essa grande bênção na vida dos irmãos tessalonicenses. Por isso aqui na segunda carta, ele usa essa expressão, no versículo 3, uma ideia quase que de via obrigatória. Irmãos, eu não tenho outro caminho senão dar graças a Deus por vocês. Cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Paulo está muito agradecido com esta igreja, por esta igreja, a Deus, e ele é movido quase que numa ação obrigatória, a partir das ações dos irmãos, para externar gratidão a Deus. Tessalônica, então, se revelara uma igreja crescente, fiel. Por isso, parece-me que esta é uma mensagem muito oportuna para nós hoje,
pensando como igreja no Brasil, uma igreja que devemos ser. O que moveu Paulo a agradecer a Deus por esta igreja? O que estava acontecendo ali? Que Paulo foi praticamente obrigado a dar graças a Deus. Em primeiro lugar, a igreja que devemos ser é uma igreja de fé crescente. Veja o versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. A ideia aqui de crescimento é de algo não limitado, além da medida, um crescimento vigoroso, sadio, que aumenta constantemente, mais e mais. É o caminho da maturidade da igreja. Estamos falando de uma igreja nova, que havia nascido, havia sido estabelecida, e diante das dificuldades crescia, amadurecia na fé. E amadurecia na fé porque era nutrida pela palavra de Deus, que fora ensinada, pregada. A fé crescente era inegável. Ninguém poderia negar a fé que se desenvolvia na vida dos irmãos em Tessalônica. Como disse certa pessoa, como disse alguém, a fé é o ato de nossa alma que se distancia da nossa própria insuficiência e acode aos recursos livres e completamente suficientes de Deus. É verdade. A fé, portanto, aponta para Cristo. Quando fixamos firmemente o nosso olhar nele, confiamos abundantemente na graça de Deus e somos, por Deus, alimentados e exortados, animados a crescermos na fé. Paulo está muito agradecido a Deus porque os irmãos haviam entendido a tarefa do crescimento nesse precioso recurso que Deus nos dá. E sem ele, não seria possível agradá-lo, a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E esta fé aponta para Jesus Cristo, quem Ele é, o que Ele fez. Os irmãos estavam se desenvolvendo, a fé era crescente. Meus irmãos, a atmosfera superficial da religiosidade do nosso tempo revela pouca seriedade, revela pouca compreensão da urgência necessária para considerar a carreira cristã como Deus quer. Superficialidade não combina com fé crescente, de nenhuma maneira. Bem como superficialidade não indica progresso na fé, não indica progresso espiritual, maturidade. As pessoas estão mais envolvidas com aquilo que é exterior do que com as construções interiores. E por construções interiores, entenda crescimento do novo ser que Deus plantou em nossa natureza, a nova natureza. Quando escreveu a igreja em Corinto, Paulo expressou a verdade de que o progresso da fé está ligado ao crescimento da fé. Ouça, 2 Coríntios 10:15, não nos gloriando fora da medida, nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Os cristãos genuinamente comprometidos com Deus crescem na fé, em Cristo. Por crescerem na fé em Cristo, vivem mais felizes, são mais entusiasmados com a obra de Deus, são mais produtivos. Fé crescente nos impõe esta bênção de conduzir pessoas a honrarem e glorificarem a Deus. Paulo está dizendo, eu fui praticamente obrigado a dar graças a Deus pela fé crescente dos irmãos. Que coisa abençoada, irmãos. Aqui está uma característica de uma igreja que devemos ser, uma igreja cuja fé é crescente, que se desenvolve. Essa fé tem conteúdo explícito, definido, diz respeito a Cristo Jesus e sua obra. Fé crescente significa crescer no relacionamento profundo com o conteúdo da fé genuína, Jesus Cristo. Mas há uma segunda característica
que obrigou Paulo a agradecer a Deus pela igreja em Tessalônica e que representa também uma característica de uma igreja que devemos ser, além da fé crescente. Versículo 3, amor evidente. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Amor que aumenta, fé que cresce. Amor que aumenta. Estamos falando aqui de um belo fermento que faz a igreja crescer, de valores nutritivos, espirituais, que enobrece o rebanho e que conduz outros à imitação de Cristo Jesus. Esse amor reverberava na vida dos irmãos da igreja. A igreja havia recebido esse amor da parte de Deus. E como aqueles que foram receptores desse amor, esta igreja também se tornara transmissora. Recebe para transmitir. Por isso a ideia de reciprocidade aqui no texto, uns aos outros, que está muito presente praticamente em quase todo o Novo Testamento, quando fala da dinâmica da igreja. Uns aos outros, mutualidade, reciprocidade. A reciprocidade do amor era destacável na comunidade. Pastor, o que significa reciprocidade de amor? Simples, eles recebiam e davam amor. Assim. Não somente isso, mas o texto nos diz que os apóstolos se gloriavam nas igrejas de Deus pelo testemunho do amor dos irmãos de Tessalônica. Em outras palavras, os líderes eram levados a glorificar a Deus pelo que estava acontecendo no corpo de Cristo e pelo que estava sendo obedecido na igreja em Tessalônica. O amor era um mandamento, era um movimento natural de quem estava na videira, Jesus Cristo. E como alguém que estava firmado na rocha, alguém que estava plantado na videira, recebia seiva para expressar frutos, amor. Caráter semelhante ao de Cristo, reverberava, evidenciava, revelava esse amor. A transmissão desse amor na comunidade da fé era contagiante, de modo que outros irmãos, incluindo os apóstolos, ao tomarem conhecimento dessa dinâmica amorosa da igreja, tiveram que dirigir-se a Deus para dar-lhe graças e glória. Já na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo já havia se dirigido à igreja para falar de amor. E já na primeira carta, desde o nascedouro da igreja, num crescimento surpreendente, a igreja já revelava essa característica marcante. Ouça o que diz o versículo 9 do capítulo 4 da primeira carta. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. No capítulo 1, também da primeira carta, ele escreveu, versículo 3, 2 e 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Portanto, o amor mútuo era praticado pela igreja em Tessalônica, se tornara praticamente um estilo de vida. Alguém poderia, com muita precisão, chamar esta igreja de a igreja do amor de Jesus. Paulo ouve notícias e agradece a Deus pelo amor evidente na igreja de Tessalônica. Irmãos, como necessitamos que também o amor seja estilo de vida nosso. O amor abnegado, o amor é sempre abnegado. O amor que transita nessa via da graça, em que damos por graça, recebemos em amor. Essa mutualidade é que deve dirigir a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Betel. Mas não é um amor dedicado à manutenção de amizades. Esse amor aqui é um amor que caminha na verdade.
É amor porque está na verdade. E é porque comungamos a verdade, vivemos na verdade, obedecemos à verdade e revelamos uns aos outros que estamos em Deus. Crescemos na fé em Deus e revelamos isto com o amor aumentando. Esta expressão é muito curiosa, porque indica que o amor nunca fica estagnado. Ele está sempre em movimento. E aqui o amor vai aumentando. Então, amar se aprende. Amar se aprende. E a cartilha do amor é o Evangelho. Você quer aprender a amar? Evangelho. Pastor, eu tenho muita dificuldade com o irmão tal. Pastor, eu tenho extrema dificuldade com a irmã X. O que é que eu faço? Você tem que amar. É isso que você tem que fazer. Como é que eu faço? No Evangelho. Aprende a amar no Evangelho. O amor vai aumentando. Esta é a igreja que devemos ser, irmãos. A igreja cujo amor de Cristo é evidente. Agora, esse é um caminho controverso ao caminho do mundo. Porque o mundo prega amor a si mesmo. Ame a si mesmo, ame a si mesmo, ame a si mesmo. E o Evangelho vem e diz que devemos amar ao outro, a ponto de renunciarmos, de sermos abnegados. É esta a mensagem que o mundo precisa. O Evangelho é o anúncio do amor que desceu até nós, sem merecermos. Essa é a igreja que devemos ser, a igreja que trilha o caminho do amor de Deus. Jesus disse em João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Complete. Nisto o quê? Se tiverdes amor uns aos outros. Credencial, evidente. Como eu sei que sou discípulo, Jesus disse, eu vou dar a credencial para vocês. Se vocês se amarem, se vocês tiverem amor uns aos outros. Depois ele assinalou em João 3,14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Quando Deus é sobre nossa vida, seu amor nos faz generosos. Seu amor nos impacta, de modo que precisamos compartilhá-lo. Mas há uma terceira característica da igreja que devemos ser, além da fé crescente, do amor evidente. É a perseverança nas lutas. Versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. E o texto continua descrevendo que o sofrimento da igreja de Deus é por enquanto, porque Cristo está voltando para estabelecer o seu juízo e dispensar a sua justiça sobre os rebeldes e aqueles que negaram o Evangelho. Que mensagem alentadora para a igreja que precisava perseverar nas lutas. Um grande número de homens gregos piedosos e mulheres haviam se convertido. Mas o que fariam aqueles que não foram convertidos em relação àqueles que ouviram o Evangelho e se converteram? O que fizeram eles? O que fariam os esposos convertidos diante das esposas que não se converteram, ou vice-versa? Muitos deles foram pressionados a abandonar a fé em Jesus. Muitos pagãos tinham renunciado à idolatria, tinham se voltado para Cristo, mas outros não. Outros continuaram cegos e endurecidos.
parentes familiares, muito provavelmente. Será que esses amados irmãos suportariam uma perseguição dentro de casa? Na rua, no bairro, na cidade? Porque deixaram o paganismo e abraçaram o evangelho, seguramente enfrentaram muitas perseguições, e Paulo as compreende aqui, as reconhece aqui. Ele mesmo havia saído de Tessalônica, corrido, ameaçado. Então havia um público hostil em Tessalônica, que respondeu à conversão daqueles irmãos com violência, com forte oposição. Então Paulo escreve a segunda carta, animando aqueles irmãos para que continuassem crescendo na fé, aumentando, revelando o amor evidente e perseverando nas lutas. Deus estaria trabalhando na vida deles, diante das lutas presentes, com a esperança da glória vindoura, no juízo que viria sobre aqueles que negaram o Evangelho. É o que encontramos aqui do versículo 5 ao versículo 12. O conteúdo é esta promessa vindoura do juízo do Senhor Jesus, que viria para estabelecer seu juízo na terra, e a promessa de glorificação da igreja. Perseverem nas lutas. O Novo Testamento ensina que somos livres da vingança quando cremos que Deus nos vingará, se Ele tiver que fazê-lo. Então Paulo diz aos irmãos, em outras palavras, deixem a vingança nas mãos de Deus. Ele virá para estabelecer a sua justiça. Quanto a vocês, fiquem firmes. Confiem na soberana obra de Deus. E nesta obra está incluído o juízo aos ímpios. E está incluída a esperança na glória vindoura para os crentes. Isto inclui superar a amargura da oposição, da perseguição implacável, do desejo natural de vingar-se, crer de que o juízo pertence a Deus e Ele virá no seu tempo. Crer que a esperança vindoura da glória inunda o nosso coração no presente, nos livra da amargura da vingança por nossas próprias mãos, nos livra do desânimo, nos livra da angústia de quem se sente pequeno e limitado, e somos mesmo, mas confiamos naquele que é poderoso e é suficiente para suprir todas as coisas, e que virá em seu Filho Jesus para resolver todas as nossas contas. Veja o verso 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos. O texto está dizendo que Jesus voltará para ser glorificado na sua igreja. O texto também diz que na igreja Jesus será admirado. A igreja será o outdoor da glória de Jesus. Quando Ele voltar, o Senhor Jesus, a igreja será apresentada, linda, adornada, como reconhecimento da glória do noivo. Esperem por isto, Paulo está dizendo à igreja em Tessalônica. Sejam perseverantes nas lutas, sejam constantes na glória vindoura, que esta expectativa, a santa esperança, marque a vida de vocês, quando em meio às aflições e tensões ordinárias da vida, clamem: Senhor, aviva a minha esperança na glória vindoura. Como fazia o salmista: até quando, Senhor, não posso mais? Até quando, Senhor? Ou seja, quando o Senhor virá? Era esta expectativa que alimentava o coração dos servos de Deus no passado. Somos consolados pelas Escrituras ao ler, por exemplo, a declaração de Pedro aos crentes afligidos e cansados, lá na sua carta, na primeira carta, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça,
que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois, escute isso, de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quando você fixa a vista, os seus olhos acima da situação momentânea e vive com perseverança, na esperança da visão da glória de Deus, na grandeza do futuro que Deus planejou e já no seu plano executou na sua mente, será difícil dar lugar para a ansiedade, para o medo. Será muito difícil. Quando nos sentimos tristes pela falta do bem-estar da companhia dos que nós amamos, que já partiram, por exemplo. Quando batalhamos contra a incredulidade, com a promessa de que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe peçam. Então lutamos para manter o equilíbrio espiritual e somos tomados, não só em nossa recordação de que tudo que nós temos deixado, casa, irmãos, irmã, mãe, pai, filhos, terras, por causa de Cristo, receberemos 100 vezes mais nessa vida e na outra. Promessa vindoura. Então, mesmo diante das perseguições, somos animados a continuar a carreira da fé, perseverando nas lutas, apesar de todas as dificuldades. Benjamin B.B. Warfield foi um teólogo muito importante na nossa esfera reformada teológica. Ele ensinou no seminário de Princeton por quase 34 anos, até a sua morte, em 16 de fevereiro de 1921. Em 1876, quando tinha 25 anos, se casou com Anne Pierce e foi para a Alemanha em lua de mel. E durante uma feroz tempestade, um raio caiu sobre a sua recente esposa, sobre a Anne, e ela ficou permanentemente paralisada. Depois de cuidá-la por 39 anos, Warfield a sepultou em 1915. Durante todo esse tempo de enfermidade, paralisia, porque ela tinha necessidades extraordinárias, muitas dificuldades, que impedia, por exemplo, Warfield de sair de casa por mais de 2 horas. Ele tinha que ficar em casa cuidando dela. 34 anos de matrimônio. Meus irmãos, alguém de fora olha para essa história e pode imaginar que aqui está uma vida fadada ao desastre, ao azar, à derrota. Não havia para ela, para Anne, nenhuma boa expectativa de tratamento, nenhum diagnóstico animador. Não houve durante aqueles 34 anos. Nada que lhe pudesse aliviar. Mas Warfield viu tudo sob o prisma da graça, da glória. Sua esposa nunca se curou, mas o que sempre existiu, crescentemente, foi a paciência, perseverança e a fidelidade espetacular de um homem a uma mulher por tantos anos. 38 anos, em uma situação que nunca planejaram, porém seus olhos estavam na glória. Escrevendo um comentário de Romanos 8, 28, o que diz mesmo Romanos 8, 28? Sim, é isso mesmo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Warfield escreveu um comentário sobre isso
e declarou, escute, o pensamento fundamental é o governo universal de Deus. Tudo o que lhe acontece está debaixo do controle de sua mão. E Ele governará de tal maneira todas as coisas que recolheremos só o bem de tudo que nos sobrevenha. Louvado seja Deus. O que Warfield estava considerando? Que aquela situação tão difícil tinha propósito de Deus lhe dar coisas boas. Ele estava considerando o fim da história. Essa constância na luta considera a glória futura, o fim da história. Os irmãos perseveravam nas lutas porque estavam cientes de como terminava essa história. Esta é a igreja que devemos ser, uma igreja que persevera nas suas lutas e o faz porque está olhando o fim da história. A esperança da glória futura enche o coração, norteia os seus passos no presente. A mente é empapada pelas promessas redentoras e da glória futura. Quem segura uma igreja assim? Quem segura uma igreja assim? Qual a adversidade que amputa a energia de uma igreja assim? Quais os limites estabelecidos pelo homem que impede uma igreja assim de avançar? Uma igreja que tem fé crescente, uma igreja que tem amor evidente, uma igreja que persevera nas lutas. O que impede essa igreja de avançar? Nada. Absolutamente nada. Nem nossas crises pessoais, nem nossas lutas coletivas, conjuntas. Nada impede essa igreja de avançar. Essa é a igreja que devemos ser. Como é a igreja que devemos ser? Você repete comigo. Uma igreja que tem fé crescente, pastor. Uma igreja que tem amor, que o amor é evidente. Uma igreja que persevera nas lutas. Ou para combinar, poderíamos chamar assim, uma igreja que avança perseverantemente. Fé crescente, amor evidente, que avança perseverantemente. Que Deus nos abençoe, irmãos. Possamos crescer para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Ó Senhor, queremos realmente ser uma igreja assim, que testemunha vividamente, com essas características marcantes: amor, fé e esperança. Ajuda-nos, ó Deus, para que essas coisas todas superlativamente reveladas em nossa vida glorifiquem a Jesus e nos permitam avançar, trabalhando para que o nome de Cristo seja reconhecido por muitas pessoas. Quem sabe muitos que estão nos ouvindo nesta hora ainda não possuem um relacionamento contigo, não te conhecem. Que os seus olhos sejam abertos, o seu coração visitado com calor, para reconhecerem que não há amor como o teu, além do teu, superior ao teu. Todo amor genuíno emana de ti. Que reconheçam que não há vida longe de ti, que não há comunhão com esperança, não há esperança legítima sem o Senhor. Que essas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho libertador do Senhor Jesus. Voltem-se para Ele e enfrentem as suas lutas, suas dificuldades na igreja, lugar em que o amor cresce, em que o amor é evidente, em que a fé cresce e que a perseverança é rota certa. Ó Deus, aqueles que estão longe da Tua casa sejam atraídos, aqueles que estão enfraquecidos sejam fortalecidos, e o Teu povo aqui, que segue se fortalecendo, continue crescendo mutuamente, abundantemente,
no Evangelho, na graça do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos celebrar a ceia nesse instante, irmãos, e já desfrutamos de novo aqui desse benefício maravilhoso, da graça de Deus, nos dando essa oportunidade de nutrição. Quando participamos da ceia, recebemos benefícios maravilhosos, oriundos da obra do Senhor Jesus. Recebemos mais amor, recebemos mais fé, recebemos mais ânimo para perseverar. Recebemos todas essas bênçãos e inúmeras outras mais, quando comungamos com a ceia, na ceia do Senhor. Então vamos fazer isto assim, com a alma aberta, dizendo: Senhor, me alimenta, Senhor, faz a minha fé mais crescente, Senhor, o meu amor mais evidente por Ti, pelos irmãos, Senhor, me torna mais perseverante nas lutas, me alimenta. O Senhor vai fazer isso com você nessa noite, em nome de Jesus. Amém.